Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo. É isso aí, né, gente? Vamos embora pro nosso vídeo da semana, né? O último vídeo do canal, né? Nesse sentido desse trabalho que a gente vem trazendo, falando ou de entidade, ou agora a gente tem aqui o Caminho das Rosas, né? Que a gente vem se propondo a falar sobre as deusas, né? Vamos estar falando das divindades femininas, né? Nesse contexto geral. Então é o nosso último vídeo, né? O último das entidades nós fizemos aí com o seu Antônio. Foi um vídeo muito especial para mim de estar fazendo, né? Foi um vídeo muito emocionante, gente. Eu não sei, eu acho que todos os vídeos estão sendo emocionantes na realidade, né? Cara, eu não sei, de novembro pra cá, desde ali da época que eu fiquei doente, né, e vem vindo, na verdade, tá meio complicado, na realidade. Porque tá vindo muita coisa ao mesmo tempo. Eu falo que parece que abriu a porteira. Tá vindo muitas informações, tá vindo muitas intuições, sabe? Alguns caminhos, algumas respostas, direcionamentos. Acho que a frase que eu mais mando pra minha mãe na semana é: mãe, acho que eu tô ficando louca. Eu acho que eu mando isso 3, 4, 5 vezes por semana pra ela. É sério, gente. Eu falo: mãe, não sei, eu acho que eu tô ficando louca. Porque tem hora que eu falo: gente, eu acho que eu tô ficando louca. Porque as coisas estão vindo numa. Como é que eu posso falar? Uma coisa em cima da outra, sabe? Eu acho que, inclusive, eu tô mais, até mais fechada, sabe? Assim, mais eremita nesses últimos tempos, na realidade. Por quê? Porque, cara, tá complicado acessar todas essas informações, assim. E tá sendo um misto muito grande de sentimentos. Eu tô muito sensível, na realidade. Também faz sentido, né, gente? Tá perto do meu aniversário, né? Bem pertinho agora, né? Na verdade, agora faltam só algumas horas, né? Porque eu tô gravando o vídeo no dia 21. Então, eu queria até que ele entrasse no ar de madrugada, mas eu acredito que não vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Se ele não subir, que nem tá acontecendo, né, do pessoal pegar ele logo de manhãzinha, assim, logo que amanhecer o dia, se eu não conseguir tá fazendo isso, durante o dia ele vai subir, tá? Esse vídeo, tá bom? Então, assim, eu tô mesmo muito sensível, né? Foram muitas coisas, gente. Muitas, muitas coisas mesmo. E, enfim. Né? Então, tudo tá me emocionando. Claro que o vídeo de Santa não tinha como me emocionar. Não me emocionar, né? E depois, assistindo o vídeo, olhando as cartas que saíram aqui, eu achei muito engraçado. O chicote, que se repetiu várias vezes, né? Que é um dos elementos ali, né? Do boiadeiro. O próprio Cavaleiro de Ouros. Eu vi muito ali o próprio boiadeiro, né? No Cavaleiro de Ouros, vamos falar assim. Então, foi muito interessante, assim, foi muito especial. Fora o depois, aí, que eu fui entendendo algumas coisas. Enfim. Tá sendo um presente da espiritualidade. Eu acho que esse finalzinho aqui, né? E, enfim, né? É isso. Bom, pra quem puder, né? Tá compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. Caramba, a sua participação é muito importante nesse trabalho. Olha esse incenso. Calma, tá? É muito importante aqui nesse trabalho, tá bom? E hoje, né, como eu disse, é o último vídeo, né, assim, do ano. Provavelmente lá pro dia 26, 27, ou para mais, né? Deixa eu ver, 26, 27, 28, por aí, tá, gente? Vai estar entrando as tendências para 2026, tá bom? Vamos ver quando que eu vou conseguir estar gravando, mas muito provavelmente esse vídeo vai entrar aí no dia 28, 29, provavelmente, tá? Pode ficar de olho, 26, 27, 28, ele deve estar entrando aí no ar, tá bom? E aí realmente é o último vídeo. Aí eu encerro com isso daí das tendências, tá bom? Aí não sei, muito provavelmente os dias que eu vou estar em casa, pode ser que eu grave já o vídeo e aí entra alguma coisa pra gente no dia 4 de janeiro, tá bom? Vamos ver.
como é que vai ser, tá bom? Eu tô com promoção das tendências dos jogos, tá? Pra 2026, eu vou colocar aí na aba da comunidade sobre o jogo. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato. Falar nisso, eu tenho jogos pra estar fazendo. Então, por isso que eu vou meter bala aí por esses dias pra estar entregando, né? E, enfim, então vou dar um tempo aqui nos vídeos, me organizar os meus jogos e aí depois a gente volta, né, com o trabalho normal, tá bom? E aí hoje, né, é mais um vídeo aí dessa proposta Caminho das Rosas, tá bom? Que a gente vai estar fazendo. Eu vou falar que eu escolhi, tá falando dela, mas eu não sei se eu escolhi. Eu não sei se eu escolhi. Ou foi mais uma das direções, na realidade, que eu deveria estar encerrando o trabalho do ano com Isis, né? E aí depois, pra mim, fez muito sentido, na realidade, estar falando aqui dela, né, no final do ano aqui, pra encerrar, né? Vamos falar esse ano. E, cara, foi pra mim também, é que nem eu falo pra vocês, né, gente? Cada vídeo que eu faço, na verdade, vou falar que é um presente pra mim também. Porque eu venho acessando muitas informações e que nem eu disse, esse final de ano aqui pra mim tá sendo assim, como é que eu posso falar? Um baú de tesouros, na realidade. Porque cada coisa que tá vindo tá me trazendo respostas sobre algo, entendeu? Então, até quando eu entrei em Isis, eu cheguei, não vou falar uma conclusão, mas lembrei de algo que eu uso aqui nesse canal desde o começo. E eu nunca entendi o porquê que eu tinha comprado isso. Mas aí a gente vai estar falando sobre isso daqui depois. Aí vocês vão ver, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai estar falando de Isis, tá? Isis, ela é... Essa carta aqui, gente, eu vou comprar, na verdade, né? Já até comprei, mas não vai chegar a tempo. Uma estátua de Isis que vai ficar aqui na nossa mesa. E essa carta aqui, ó, é do Oráculo das Deusas, tá bom? Aí, como é que chama, gente? Na comunidade do canal, eu coloquei as fotos, tá? Tanto de Isis, que vocês vão estar ali achando. Eu tenho uma outra aqui. É verdade, mulher, eu imprimi, só não tá colorido, tá bom? Mas eu imprimi aqui também pra vocês estarem vendo o desenho, né? De Isis aqui, tá bom? Aqui é uma figura bem... Como é que eu posso falar? Muito fácil de vocês estarem encontrando esse retrato aqui de Isis, tá bom? Lá na comunidade do canal vai ter também. Tá? Então, a gente vai estar falando aqui, né? Isis, ela é considerada eu vou falar que uma das deusas mais importantes do panteão egípcio, se não a mais importante. A gente vai ter várias divindades femininas. Nossa, me deu o direcionamento essa noite com um sonho que eu tive, que muito provavelmente a próxima deidade egípcia que a gente vai estar falando vai ser de Bastet, né? A gente vai estar falando sobre ela. Por incrível que possa parecer, eu sonhei, né, com uma pessoa e eu vi a pessoa com cabeça de gato no sonho. Eu juro pra vocês. E quando eu olhava de volta, eu vi um gato todinho na pessoa. Quando eu acordei, eu falei, já sei, tem que falar de Bastet. É assim a minha vida. Até tava ouvindo umas coisas hoje, enfim. As loucuras dos meus sonhos, gente, é sério, eu sonhei com isso. Aí eu falei, eu acho que é a próxima... Eu não sei se vai ser o próximo vídeo, tá? Mas a próxima deidade egípcia, do panteão egípcio, com certeza é ela, tá bom? A gente vai estar falando, tá? E Isis, ela é considerada a grande mãe, né? Vamos falar desse simbolismo da grande mãe. E ela também é muito conhecida e reverenciada como a grande deusa ou senhora da magia, tá? Então, eu tenho aqui um texto sobre Isis, que a gente vai estar lendo. E depois, a gente vai estar falando sobre o mito mais importante aí, que retrata a história de Isis, tá? Que é o mito de
Osíris, Ísis e Horus, né? Eu gosto de falar de Ísis, Osíris e Horus, mas as pessoas dizem que tem que ser Osíris, Ísis e Horus. Então eu vou falar na ordem que o pessoal fala que deve ser o correto, tá bom? Então eu vou começar a ler aqui o nosso texto, tá? Conhecida como deusa da magia, exemplo de mãe e esposa ideal, protetora do lar e das crianças, a deusa Ísis foi adorada em diversos períodos da história egípcia antiga, com templos em locais como Kuft e Hagar e a ilha de Philae, sendo esse último, tá, o mais conhecido, né? O grande templo de Ísis, na verdade, o templo mais conhecido ficaria na ilha de Philae, tá bom? É muito, assim, não é difícil de vocês procurarem na internet e vocês verem, já devem até ter visto, tá? Vídeos com referência a esse templo, tá? Philae, vocês vão escrever assim, só que escreve com PH, tá? Philae, então ficaria na ilha de Philae. Sendo o último mais conhecido, né? Ísis é uma das deusas mais populares da cultura egípcia. Referências a ela podem ser encontradas em diversos mitos, sendo os mais conhecidos o mito da criação do mundo, da cidade de Heliópolis e o mito de Ísis e Ra. Tá? Ísis seria parte do panteão principal do mito da cidade de Heliópolis, formado por 9 deuses. Segundo esse mito, essa divindade teria se casado com seu irmão e deus Osíris, o deus relacionado ao mundo dos mortos e à ideia de vida após a morte. Osíris também seria o deus que trouxe aos homens a sabedoria com referência à agricultura, que a gente vai estar entrando nisso aqui também, tá? Os dois formaram, segundo a crença egípcia, o primeiro casal real. Ísis também foi a mãe do deus Horus, divindade relacionada ao poder dos faraós. No mito de Ísis e Ra, essa deusa teve o intuito de descobrir o nome verdadeiro do deus, e assim desejava obter o domínio sobre seu poder. Para isso, teria feito com que uma serpente envenenasse esse deus, e em troca dessa cura, Ra teria que lhe dizer seu verdadeiro nome. Depois, com o poder adquirido por Ísis, a partir desse conhecimento, essa divindade restabeleceu as forças do deus. Esse mito é muitas vezes associado ao importante aspecto da figura de Ísis, que consiste em sua relação com a magia. Só um minutinho, gente. Vai começar esse gato. Só um minuto, tá? Ô, Davi! Davi! Pega o pudim aqui pra mim. Por favor, pega ele aqui pra mim. Pronto, vamos continuar aqui, porque Ísis é representada como uma mulher com um trono sobre a sua cabeça, né? Um trono sobre a sua cabeça não, na verdade não é um trono sobre a sua cabeça, é uma escada, tá? Algumas pessoas relatam um trono. Na verdade é muito fácil você achar figuras de Ísis sentada num trono, mas ela carrega aqui o simbolismo, né? Tem assim um desenho de uma escada. A gente vai estar falando sobre esse simbolismo da escada aqui também. Não seria bem um trono, seria mais uma escada. Eu acho que tem figuras que podem até ser um trono, mas é mais comum a escada, tá bom? E como personificação desse objeto, a deusa foi uma representação importante do poder faraônico. Da mesma forma que a própria figura do faraó foi associada ao seu filho, o deus Horus. Tá? Um amuleto egípcio chamado Tchet, comumente conhecido como nó de Ísis, também é relacionado a essa divindade. Esse item teria o formato similar ao Ankh, né? Na verdade é uma cruz, ele lembra muito uma cruz na realidade, tá? O amuleto que para os antigos egípcios representava a vida. No entanto, o Tchet teria as extremidades laterais curvadas para baixo. Segundo a crença dos antigos egípcios, esse amuleto garantiria a proteção daqueles que o utilizassem. Ísis teve inúmeros títulos ao longo de toda a história da civilização egípcia antiga, como a Rainha do Céu,
mãe de todos os deuses, a mais brilhante do firmamento, grande senhora da magia, senhora das palavras do poder, entre outros. Após a conquista do Egito por Alexandre o Grande, o culto a essa divindade estendeu-se à civilização greco-romana. E Ísis também pôde ser conhecida, né? Não só dentro do Egito. Ela foi uma deusa em que o seu culto se estendeu por outros territórios, né? Inclusive em Roma, na Grécia, né? Existem relatos de que Ísis começou a ser adorada por esses outros povos também. Tem uma teoria também que eles dizem que os marinheiros, né, levavam uma imagem de Ísis também em seus barcos quando eles entravam no mar. E ela também poderia ser conhecida como a Stella Maris, né, ou estrela do mar, ou a deusa dos mares. Aí a gente vai estar falando um pouco sobre essa relação de Ísis com a água, tá bom? A gente vai estar falando com isso, não necessariamente só o mar. Porque aqui dentro do mito de Ísis, Osíris e Horus, a gente vai estar falando sobre o rio Nilo, que é muito falado sobre ele. Mas ela estaria muito ligada a esse elemento água também, tá certo? Então a gente vai estar falando isso. E aqui a gente tem o mito, né, de Osíris e Ísis, que a gente vai estar falando aqui. Eu trouxe alguns elementos pra cá, pra gente poder tá falando, tá bom? Tem alguns pontos depois que a gente vai entrar com referência a esse mito, tá certo? Osíris e Ísis, certa vez, foram induzidos a descer sobre a terra, né? A fim de espalhar dádivas e bênçãos sobre os seus habitantes. Ísis ensinou-lhes, primeiro, o uso do trigo e da cevada. E Osíris fez os instrumentos de agricultura e ensinou os homens como utilizá-los, assim como atrelar o boi ao arado. Então, ele estaria muito ligado a essa questão de ter ensinado os homens, né, a sabedoria e o poder sobre a agricultura. Depois, deu leis aos homens, a instituição do casamento, uma organização civil, e explicou-lhes como deviam adorar os deuses. Tendo assim feito do Vale do Nilo, uma região feliz, reuniu uma multidão, com o qual foi distribuir suas bênçãos ao resto do mundo. Conquistou nações por toda parte, né? Mas não com armas, apenas com música e eloquência. Seu irmão Sete, né, viu aquilo e encheu-se de inveja. Na verdade, Sete, né, ele era muito ciumento e muito invejoso, dizem, né? Cheio de inveja e malícia, procurando durante sua ausência usurpar-lhe o trono, né? Viu aquilo, encheu-se de inveja e viu ali uma oportunidade, na realidade, de estar roubando, né, o trono de Osíris, porque na realidade ele não se conformava, né, em ver o poder e como Ísis e Osíris eram adorados pelo povo, porque dizem que Osíris foi o maior faraó que o Egito já teve, não só em questões de conhecimento e reconhecimento, mas por ser um faraó muito benevolente e aquele que fez principalmente o Egito prosperar muito. Então dizem que Ísis e Osíris são, vamos dizer assim, a figura do casal perfeito, né? Aquele casal que é o simbolismo da prosperidade, do amor e da união. Na realidade, Ísis, né, ela é irmã e mulher de Horus, porque Osíris era irmão dela, e os dois se casaram também, tá bom? Então, a gente tem essa parte aqui, né? Que aí, que nem eu falei, Sete via, né, viu uma oportunidade de estar, na realidade, usurpando, né, ali o trono de Osíris, né? Ísis, porém, que mantinha as rédeas do governo em suas mãos, frustrou-lhe os planos. Ainda mais amargurado, ele resolveu matar o irmão Osíris, né? O que fez da seguinte maneira. Dizem, né, que Osíris tinha viajado, estava fora ali, né, ali do reino, e aí Sete resolve fazer uma grande festa,
né? Ele resolve fazer uma grande festa para estar recebendo o irmão Osíris de volta. E com isso, ele cria um grande ataúde, né? Ele manda fazer, né, ali um ataúde de madeira, que seria um caixão, na realidade, né? O ataúde de madeira. Só que ele confecciona esse ataúde, vou falar assim, né? Do tamanho, assim, no formato perfeito ali aonde Osíris se encaixava, né? E aí ele criou esse ataúde. Quando ele ficou pronto, ele fez essa grande festa e chamou Osíris de volta. Disse para que Osíris voltasse para o reino, que ele tinha feito uma grande festa para receber, né? E assim aconteceu. Dizem que Osíris voltou, né? E foi recebido por essa grande festa. Até tem ali, falam que eram, acho que se eu não me engano, 72 comparsas de Sete. Se eu não me engano, eram 72, tá? Que estavam com ele aí nessa emboscada que ele estaria fazendo para Osíris, na realidade, porque era uma grande emboscada, né? A pretensão de Sete ali naquele momento era matar, né? Aprisionar e matar Osíris, né? Na realidade. E aí Osíris chega e Sete faz o quê? Sete propõe uma grande brincadeira, né? Ele diz que ele criou esse grande ataúde de madeira e propõe a todos os convidados da festa que eles entrassem, né, e provassem esse ataúde. E quem, na verdade, se encaixasse nele, levaria ele como presente. E todos ali os convidados acharam ótimos e foram brincar, né, para levar esse grande ataúde, na realidade. E aí, um a um foi entrando dentro desse ataúde, mas não se encaixavam, né? Na verdade, ninguém ia se encaixar. Apenas Osíris, porque ele foi confeccionado, na realidade, exatamente no formato desse grande deus, né? E aí dizem que quando Osíris entra, ele se encaixa perfeitamente no ataúde. E aí o que Sete faz? Sete fecha o ataúde, aprisiona, né, Sete, pega o ataúde de madeira e joga ele, né, ali no rio Nilo. E diz que o caixão vai, né, correndo pelas águas do Nilo e some, né? Nesse momento, Ísis se desespera, né, chora profundamente ali. E dizem que ela faz um grande ritual. Ísis raspa a sua cabeça, raspa os seus cabelos, né, coloca as suas vestes ali, que seriam as vestes de luto, né, e sai ao Nilo em busca ali do caixão e do corpo do marido, né? Esse grande simbolismo, que também seria um dos simbolismos que a gente vai estar falando aqui de Ísis, que seria a deusa do amor, esse amor, mas um amor puro, né, que Ísis tinha, que ela representa esse amor puro, tá? Então, dizem que ela vai atrás, desce o Nilo, né? E de repente, o que chama a atenção dela, ali nessa busca pelo marido, é um perfume muito forte que vai atraindo ela e ela chega de encontro com uma grande árvore. Muitos dão nomes, vários nomes, mas eu sempre vi que essa árvore seria uma acácia, bem frondosa, grande, vigorosa, né? E ela é atraída por esse perfume, pelo perfume das flores, né? Dessa grande árvore. E dizem que dessa árvore ficava ali, bem no centro de um palácio, né? Então, o que Ísis faz? Ísis vai e como é que eu posso falar? Não é que ela se transforma, como se fosse, porque ela tem asas, né? Ela era uma grande deusa, então ela se personifica como uma pessoa comum e entra nesse palácio, na verdade, com a proposta de servir ali o rei e a rainha, para trabalhar ali naquele palácio, porque na verdade ela já entendeu que o grande ataúde, né, do marido está dentro desta árvore e ela quer pegar ele para trazer ele de volta, né? Então dizem que ela fica ali, né, trabalhando, servindo ao rei e à rainha. E tem um episódio também que eles contam que ela entra no quarto do filho desse rei e da rainha e ela sobrevoa ali o berço da criança com as asas, né? E ela faz um ritual como se ela fosse dar a essa criança a imortalidade. Mas dizem que a mãe entra no quarto, né?
E aí ela fica espantada, pergunta quem era ela, o que ela queria, enfim. E Isis se revela como a grande deusa Isis e diz que ela quer apenas o caixão do marido, que ela sabe que está ali, né, no tronco desta árvore, na realidade. E aí o rei diz pra ela que tudo bem, né? Vai lá e entrega esse ataúde, né, de madeira para Isis. E aí Isis volta pro palácio, toda feliz, levando o caixão do marido. Mas quando chega no palácio, o que que Sete faz? Sete descobre que ela tinha achado, né, o ataúde com o corpo de Osíris. E ele cata esse ataúde e ele esquarteja o corpo de Osíris em 14 pedaços. Ele corta o corpo de Osíris em 14 pedaços. E ele cata esses pedaços e joga novamente no Nilo. Aí dizem que ele se desespera, né, novamente. E ela chora profundamente, novamente. E ela fica sem saber o que ela vai fazer, porque, tipo, como que ela vai achar esses pedaços? Dizem que novamente, mas dizem que aí com a ajuda de Anubis, né, que vai ajudar a Isis nessa busca, dizem que Isis sai novamente pelo Nilo procurando os pedaços do marido. E dizem que ela encontra, né? Ela encontra 13 desses 14 pedaços. O único pedaço que ela não encontra, na realidade, seria o falo, né? Assim, o órgão reprodutor do marido, que fica escondido ali nas águas do Nilo. Mas o resto dos pedaços ela encontra. Aí dizem que ela reúne esses pedaços e aí ela faz um ritual mágico, né? Na realidade. Ela mumifica, que na verdade seria um primeiro processo de mumificação do Egito, ou processo de osirificação, que também assim é conhecido. E dizem que ela mumifica, né, o corpo do marido, e ela faz uma magia em que ela faz Osíris ressuscitar. Ela dá vida a Osíris novamente. Além desse texto que a gente falou sobre Ra, né, que ela descobre o nome de Ra, dizem que aí, desse momento, que ela descobre o nome dele, que ela ganha grandes poderes mágicos na realidade. Esse poder de acessar o conhecimento dos céus, né? Porque Ra é o grande deus, né? O grande deus Sol. E aí dizem que ela faz essa magia e Osíris volta à vida, né? E aí eles têm um filho, na realidade, mas lembre-se, não foi achado o órgão reprodutor, né, de Osíris. Dizem que nesse processo mágico Isis consegue engravidar sem ter nenhum ato sexual com o marido. A gente vai estar lembrando de uma história aí que é muito comum e que a gente vai estar daqui uns dias, né, comemorando na realidade. Qualquer semelhança com o mito de Jesus não é mera coincidência, tá certo? E aí dizem que ela pega, né, e fica grávida do marido, mas Osíris já não pode mais viver aqui, né, na realidade. Então dizem que Osíris sobe aos céus, né? Ele sobe aos céus e vai viver ali. Na verdade dizem que Osíris, ele estaria ligado a essa questão, depois que ele sobe aos céus, ele está esperando, né, assim, a nós, né, quando morrermos, a alma das pessoas que se vão, esperando as almas, né, chegarem ali no amém. Dizem que é ele que fica recebendo a alma daqueles que partiram, né? A partir do momento que ele se vai. E Isis fica aqui, né, no Egito, cuidando do seu filho. Aí tem essa imagem, dizem que ela volta pro palácio e vai amamentar, né, do seu filho. Que essa imagem é muito comum de se achar, Isis amamentando, né, Horus. Que também não é mera coincidência que tem essa imagem de Maria amamentando Jesus. Não é por acaso, gente, essas histórias, tá certo? Na realidade, a gente vai estar falando um pouco sobre isso aqui, tá? E aí dizem que Horus cresce, né, como um homem muito vigoroso, um homem muito forte, um grande guerreiro. E aí dizem que ele vai reclamar do seu trono, né? Porque ele era o grande herdeiro do trono. E Sete, depois que Osíris se vai, na realidade, Sete fica dominando, né, e reinando o Egito. Dizem, inclusive, que Isis sofreu muito. Ela teve que fugir demais para proteger Horus, né? Porque Sete sempre estava tentando matar Horus de alguma forma, tá bom? E aí sim, né? Dizem que quando Horus cresce,
Sete e ele lutam durante anos e anos. São muitas batalhas, são anos e anos de batalha, né? Até que Horus consegue vencer essa grande guerra contra Sete, né? Mas aí eu tenho que estar quebrando a expectativa de vocês que Sete não morre, na realidade, né? Ra vira, né, o grande deus Sol, chega para Horus e disse: Horus, você venceu essa batalha, né? Por agora você venceu essa batalha, mas Sete não morre, né? Sete vive, né? E Sete vai ser responsável, né, por cuidar da grande barca de Ra, né, que levam as almas das pessoas que se foram para o outro mundo. Então ele ficaria responsável por cuidar da grande barca de Ra, na realidade. Então Sete não morre, tá certo? Então essa é a história do grande mito de Ísis, Osíris e Horus, tá certo? Só que a gente vai estar entrando em alguns pontos importantes. Porque qual é a intenção de um mito? Na realidade, o mito é trazer uma ideia, um conceito, né? A gente estava falando aqui, inclusive, dessa relação das histórias que se parecem muito. E a gente vai estar fazendo aqui uma comparação. Vocês vão ver alguns pontos que lembram realmente bastante. Na verdade, a gente poderia até estar chamando a história de Osíris como a grande paixão de Osíris, né? A gente não tem a paixão de Cristo, a grande paixão de Osíris, que vocês vão ver que os elementos eles se encontram demais. Mas o porquê, na realidade? Você vai ver que essa ideia desse mito, você vai encontrar, na realidade, em várias filosofias. Porque todos formam uma ideia, né? Como é que eu posso falar? Essa base de uma ideia, onde todas as coisas acontecem, onde todas as coisas se manifestam, né? Através de um grande conceito. Então, por isso que as histórias se repetem. Na verdade, a gente vai encontrar deuses que se repetem em várias filosofias, histórias que se repetem em várias filosofias. E aí a gente sempre vai estar se unindo em torno desse grande centro que seria Deus, na realidade, né? São maneiras diferentes e visões diferentes, mas todos os caminhos levam ao Pai, que a gente vai estar vendo isso aqui agora. Então a gente vai entrar aqui em alguns pontos importantes. Eu vim trazendo aqui, pra gente estar vendo, essa ideia de Ísis, o que seria Osíris, o que seria Ísis, o que seria Horus e o que seria Sete. E depois também a gente vai entrar em alguns pontos da história, tá bom? Aqui pra gente estar entendendo, tá bom? Aqui a gente vai estar falando primeiro... bom, eu acho melhor eu voltar um pouquinho, só pra gente estar lembrando esses pontos aqui importantes da gente estar falando. Porque até quando a gente fala com relação a Ísis, é muito comum, que a gente falou lá no vídeo de Maria Madalena, que dizem, né, inclusive, que Maria Madalena teria se iniciado nos grandes templos de Ísis. Eu já falei aqui, eu acho que nós falamos sobre isso em Maat, no vídeo de Maat, e falamos nos registros acásticos, né? O Egito era uma nação iniciática, né? E o Egito era uma nação que acreditava, eu vou falar, em vida após a morte. Não necessariamente reencarnação, mas em vida após a morte. Eles acreditavam, né? Era uma nação reencarnacionista. Isso eu já falei aqui, tá certo? Então, é muito comum dizerem que algumas deidades e divindades se iniciaram nas grandes escolas, né, de mistérios de Ísis, enfim, nos templos de Ísis. E o que seria uma iniciação? Dentro desse conceito egípcio, vamos falar assim. A iniciação seria nada mais do que uma reestruturação espiritual, eu vou estar falando isso, tá? No conceito deles, e seria uma forma, né, da alma estar ganhando consciência, uma elevação de consciência, para que ela pudesse estar interligada à grande essa matriz onde todas as coisas acontecem, onde todas as coisas se manifestam. Seria um elo entre o iniciado e o grande Deus, ou essa grande matriz. Seria uma grande expansão de consciência, né? As iniciações para eles. Na realidade, no topo dessa grande pirâmide estaria o faraó, que seria o iniciado, né? Vamos falar assim,
nessa grande teia de conhecimentos, ou nessa grande reestruturação espiritual e expansão de consciência. Então, o faraó, ele era o topo dessa pirâmide, o símbolo do grande iniciado. Como eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu vou estar voltando, né? A gente, quando olha as pirâmides, nós sempre olhamos ela como se fossem câmaras funerárias, aonde elas foram criadas apenas para enterrar os grandes faraós. Na realidade, dentro das grandes pirâmides, nunca foi encontrado nenhum sarcófago, nenhuma múmia de nenhum faraó, na realidade. Na realidade, as pirâmides eram grandes câmaras de iniciação, né? As pirâmides eram grandes câmaras de iniciação. E quando a gente vai falar da pirâmide, é importante a gente estar trazendo esse conceito, porque é um conceito que a gente vai estar falando aqui exatamente nesse simbolismo de Osíris, Ísis e de Horus, mais de Ísis e de Horus. De Ísis e Osíris. Horus a gente vai estar falando, vocês vão estar vendo que é a representação de Horus, né? A pirâmide, a gente sabe que ela tem a base, que é um triângulo, e a gente tem aqui embaixo a base. A gente tem aqui o triângulo e a base dela é um quadrado, né? O quadrado, se a gente for pegar esse elemento, né, o quadrado, ele vem representando o elemento terra, que significa a matéria, né? Aqui, onde as coisas se materializam, né? Vamos falar assim, essa estrutura onde tudo se concretiza, se materializa. A pirâmide, normalmente, ela está ligada ao elemento fogo. Ela representa o elemento fogo, que vem representando, né, esse conceito do espírito, né, esse campo espiritual. Então, nós vamos ter o que aqui? A gente vai ter a união perfeita entre a matéria e o espírito. Não é à toa que as pirâmides eram câmaras de iniciação. Era a união da matéria e o espírito, né? Por isso, as pirâmides, segundo os estudiosos, ela foi criada dessa forma. E eu acredito que não tenha sido por acaso que elas realmente foram criadas assim mesmo, tá? Para ter esse simbolismo, esse grande simbolismo entre a união da matéria e do espírito. Isso é importante de a gente estar falando aqui, que agora que eu vou estar falando dessa representação do que cada um desses personagens representa, para vocês estarem entendendo, tá bom? Aqui, gente, eu vou dar uma lida, porque é muita coisa e eu não quis perder, tá bom? Que eu vim colocando, tá? Osíris, ele vai trazer muito essa ideia do eu sou, tá? Ele seria o quê? Ísis, normalmente, Osíris, né? Osíris, ele tem essa ideia, essa representação do eu sou. Osíris, ele representa essa grande figura do pai, né? Vamos estar falando assim. Normalmente, Osíris, ele é representado, né, por um homem, que, assim, né, por Deus, e ele tá sempre com os braços cruzados, né? E ele traz na sua cabeça uma coroa que representa o alto e o baixo Nilo. Numa mão, Osíris carrega um látego e no outro, se eu não me engano, é um gancho, tá bom? Que ele vem trazendo na mão dele. É o látego e o gancho, né? O látego, ele significa a força da manifestação, a força da manifestação de todas as coisas, né? E o gancho traria a representação da atração, que é onde ele atrai todas as coisas para si mesmo. Então, aqui com o látego ele manifesta e com o gancho ele atrai. Essa seria a representação desses dois elementos, tá? Que Osíris traz na mão. Como a gente já falou, né, ele também traz esse simbolismo do Deus que trouxe o conhecimento da agricultura para os seres humanos também. Então, essa seria a grande representação de Osíris, né? Aquele grande, o eu sou. E ele estaria representando, dentro desse campo da pirâmide, Osíris representaria o espírito, tá? Que seria exatamente aqui, né? O triângulo, né? Da pirâmide. Então, Osíris representa o espírito, aquilo que está elevado. Aqui, por isso que é o eu sou, onde todas as coisas se manifestam. Ele estaria representando isso. Por isso que ele sobe aos céus no final, entendeu? Ísis seria a matéria, ela representaria essa base da pirâmide, tá certo? Então, Ísis vem representando a matéria. Não é à toa que ela é... O nome Ísis, na realidade, significa trono. O nome Ísis significa trono, tá bom? Aí ela traz o simbolismo da grande mãe, associada à matéria,
e ao trono, né? Aonde se assenta o Espírito e a manifestação onde todas as coisas acontecem, né? Ísis é a maga, a sacerdotisa que tem o conhecimento do poder oculto, né? Descobrindo os mistérios do céu para fazer o primeiro processo de mumificação. Enquanto Osíris é a meta e o destino, Ísis é o caminho, a expressão do amor, né? Aqui eu vou trazer um pouco desse significado do amor, tá? O significado do amor, que é o sentimento que tudo une. Ísis, amamentando Horus, é a ideia do amor, sendo a matriz onde todas as coisas surgem. O amor gera a luz e une todas as coisas em torno de um centro, né? Ísis também seria a sacerdotisa que vai em busca do Pai, né? Como eu disse, ela carrega, né, esse simbolismo da escada na cabeça dela, de Ísis, vem representando o caminho. Essa escada traria essa representação de caminho, tá? O caminho ascendente para se chegar a Osíris, né? Então seria o caminho para chegar até o Pai, tá? Ísis é um símbolo lunar, também pode ser representado por um símbolo lunar. A lua, ela vem refletindo, né, a luz do sol, lembrando ser um caminho para chegar àquilo que se é, né? Por isso, ela lidera o processo de osirificação, que é o processo que gera a luz, a consciência humana, tá bom? Dentro desse mito, vocês vão estar entendendo o que a gente vai estar falando, tá? Horus, ele vem representando a experiência humana, que seria o filho dos dois, né? Ele traz essa natureza humana dual. Por quê? Horus, ele é filho de Osíris, que é o espírito, e de Ísis, que é a matéria. Horus, na verdade, ele representaria nós, os seres humanos, né? Essa natureza dual que a gente tem, às vezes buscando por conhecimentos mais elevados e por outros tendo a necessidade de viver essa experiência na matéria. Então, o Horus, na realidade, ele vem representando muito nós, o ser humano, né? Ele vem do grande pai e dessa grande deusa, dessa grande maga, dessa sacerdotisa, né? O poder ele também pode representar o poder do discípulo, a potência, a coragem, aquele que caminha em busca dos seus sonhos. Ele poderia representar também a guerra e a luta pela sobrevivência, tá? Quando eu falo aqui do poder do discípulo, é porque assim, ele nasce muito frágil, muito fraco, e conforme as experiências vividas dessa guerra que ele enfrentou com Sete, Horus foi se fortalecendo, né? Ele foi criando e gerando, virando esse grande jovem, forte, guerreiro, sábio. E se a gente fizer um paralelo com a nossa vida, diante das lutas que a gente vai vivendo, a gente vai ficando mais forte, né? A gente vai criando essa coraça. Então, Horus, ele representaria isso, tá? E quem seria Sete? Sete, na realidade, é muito interessante, né? Porque se a gente for pegar a filosofia, eu vou falar assim, vou estar falando da filosofia cristã, porque isso é muito, muito comum da gente se ver na realidade. Essa ideia do bem e do mal, né? Essa ideia do bem e do mal. Quando eu vou falar para nós, inclusive, que somos, vou falar que nós que somos macumbeiros, que somos cultuadores dos orixás, enfim, que somos espíritas. Eu não sei os espíritas mais assim, kardecistas, porque eu não vou lembrar muito bem. Mas eu acho que não acredita nessa ideia de diabo também, tá? E nós também, que somos candomblecistas, que somos do culto Yorubá, que o pessoal que é do culto Yorubá, né, do culto tradicional, enfim, né, assim, das religiões de matriz africana, nós não acreditamos no diabo, né? Nós acreditamos no quê? Na realidade, nós acreditamos que o bem e o mal, eles são forças que precisam existir. E que, na realidade, todos nós somos compostos de bem e mal. Esse mal existe em cada um de nós, em cada um dos seres. Então, nós somos responsáveis, na realidade, pelas nossas ações, por aquilo que nós fazemos, né? A gente não acredita nessa... Não temos esse olhar... meio que os cristãos têm com relação ao mal, essa figura que vem e que
acaba sendo culpada por todo o erro humano na realidade. Para nós, né, esse erro é nosso. Nós contemos essa dualidade, esse ser dual, como eu falei aqui em cima de Horus, né, na realidade, né? Então a gente vai estar tentando entender aqui essa ideia de Sete, tá? Sete, ele seria a ideia do bem e do mal, né? E a gente tem que entender que o bem e o mal, na realidade, né, fazem parte dessa grande ideia que se torna aquilo que é. Que na realidade, que para o bem existir, o mal precisa existir. Para o mal existir, o bem precisa existir. Então, um complementa o outro, né, na realidade. Né? Para a gente tentar explicar um pouco melhor o que seria Sete, Osíris seria o motor da roda da vida, enquanto Sete é aquele que faz a roda se manifestar. Né? É o que seria essa ideia. Sete seria aquele que é o grande provocador, aquele que nos traz, vou falar assim, os desafios na vida. Né? Então, por isso que ele seria aquele que impulsiona a roda, aquele que faz a roda da vida girar. O que seríamos de nós se nós tivéssemos as grandes provas na nossa vida? Né? Isis foi ali, ela foi testada várias vezes, vários obstáculos teve no caminho dela para que ela encontrasse o corpo, né, do marido, para que ela conseguisse ficar com o marido. Horus passou uma vida lutando exatamente por esses desafios que Sete colocava na vida, né? Então dizem que Isis acabava salvando ele ali de uma emboscada de Sete, passava um tempo, acontecia de novo. Sete ia lá e colocava outra provação. E com isso, Horus foi se tornando esse guerreiro bravo, forte, né? Que eu até vou falar que, na realidade, o filósofo, né, Horus, ele passou uma vida lutando. A vida dele foi inteira baseada nas lutas e nas batalhas. Que é como é a nossa vida, né? E a gente tem uma ideia, na realidade, daquele felizes para sempre. Essa história não tem o felizes para sempre, se vocês forem ver, né? E essa ideia, na realidade, ela é muito fantasiosa para nós seres humanos. Não existe um final feliz, né? Na realidade, a gente venceu essa batalha aqui, mas é só por um pouco tempo. Daqui a pouco a vida vai estar colocando pra gente outras lições, outras provas, né? Porque essa roda da vida, ela não para de girar. Porque, na verdade, é o grande processo de evolução do ser humano. Então, Sete, essa ideia do mal, por isso que Ra diz para Horus, você venceu, mas Sete não morre. Sete é aquele que vai liderar e cuidar da minha barca. O que seria essa barca? Na realidade, seria Sete cuidando dessa grande roda da vida, aonde tudo ali se manifesta, é o grande propulsor. Que nem eu falei, o que seria de nós se a gente não tivesse batalhas, se a gente não tivesse desafios e provações? Provavelmente nós seríamos pessoas que ficariam ali paradas na vida sem sair do lugar. Então, para a gente evoluir, a gente precisa das provas, a gente precisa das lições, a gente precisa das batalhas. Então, Sete não é o mal. Na realidade, Sete é o grande agente do caos, né? É o grande agente do caos, né? Na verdade, eu vou tentar fazer essa analogia, né? Sete, ele traz a desordem, na realidade, para edificar a ordem e trazer a grande evolução do ser humano. Então, o mal, ele não seria o mal dentro dessa história. Na realidade, ele seria aquela grande manifestação das coisas, aquilo que nos leva ao caminho até o Pai, na realidade, né? A gente vai falar assim, porque ele que faz com que Horus possa vir, na realidade, vencendo. E cada guerra, na realidade, que Horus, ele ganha ali, né? Que ele vem ganhando, que ele vem ali lutando com Sete, na realidade é uma experiência de vida que ele vem ganhando, né? E ali é uma etapa da vida onde ele consegue vir agregando essa grande expansão de consciência que a gente vai estar falando aqui. Então, Sete não é mal, na realidade, não teria nada de mal aqui. Então, essa ideia de bem e de mal para eles não existiam, como a gente tem, né, essa visão, vamos estar falando assim, tá?
E a gente vai falar agora aqui um pouco sobre a história, os simbolismos da história. Eu peguei alguns pontos só aqui, tá? Pra gente estar entendendo um pouco. Primeira coisa que a gente vai falar é do grande ataúde, né? Esse caixão de madeira, onde esse grande Deus, essa ideia do eu sou, né? Desse grande poderoso faraó, desse grande poderoso Deus, é atraído para esse caixão e aprisionado nele. A gente pode fazer uma referência desse caixão com a cruz, aonde Jesus também é aprisionado. Seria, na realidade, a madeira, ela seria essa representação da matéria. Né? Eu até coloquei aqui, ó, da matéria, né? Que aprisiona a consciência humana. Então, o ataúde, ele estaria representando, né? Essa questão. E que nem eu disse, ele faz muito simbolismo da cruz, né? Com a cruz, onde Jesus também ali, ele é aprisionado nesse elemento de madeira, né? Que seria a matéria, tá certo? Então, esse seria o simbolismo do ataúde, tá? Então, ele seria, ai, meu Deus, a matéria, né? Quando a gente, na verdade, assim, ó, vamos trazer uma ideia, vamos falar assim, vamos falar que nós, seres humanos, somos meio mortos-vivos, na realidade. A gente vive e não tá vivo, né, ao mesmo tempo. Porque a gente, às vezes, não quer enxergar situações, né? A gente sabe que aquilo ali precisa ser feito, mas às vezes a gente não quer. Às vezes a gente sabe que aquele é o caminho, mas a gente não quer seguir. Então a gente vive meio como os mortos-vivos, aprisionado nessa grande matéria, né? Eu vou estar falando assim, nessa grande cruz. Acho que todos nós, na realidade, às vezes ficamos meio aprisionados nesse grande ataúde, nessa grande cruz, que vem aprisionando a grande consciência humana. A grande consciência humana. Seria aquilo que trava a gente de expandir a nossa consciência e ter a nossa expansão espiritual, ou essa expansão de consciência do ser humano. Então, a cruz, o ataúde, ele vem representando a matéria, tá bom? Nesse caso. A gente vai falar aqui agora do elemento água, né? Porque o caixão de Osíris, ele é jogado na água, né? Na hora que Sete pega o ataúde, ele joga e ele vai caindo pelas grandes águas do Nilo. O que significaria a água? Vamos estar falando aqui, né? A água, na realidade, ela traz esse simbolismo da vida manifestada, né? Seria a matriz da vida que eleva a consciência humana, né? A água, como a gente sabe, ela tá ligada ao elemento, ela vai trabalhar muito essa questão das emoções, dos sentimentos, do amor, por que não, né? Ísis, ela é uma das deusas do amor, ela traz esse simbolismo do amor, porque na realidade, quando Ísis sai procurando o corpo do marido, é o amor manifestado, é pelo amor que ela sai, né? Atrás dele ali, vamos estar falando. Então, a água é a vida manifestada, seria a matriz da vida que eleva a consciência humana e é também a matriz onde todas as coisas acontecem, né? A água significa vida, né? Seria essa grande geradora e propulsora de vida, tá? No caso. Aí, o caixão vai descendo pela água e ele encontra o quê? A árvore, né? Esse caminho, né, aonde Ísis é atraída pelo aroma dessa grande árvore, vem representando, na realidade, eu vou falar isso, né, que o caminho, na realidade, é inexorável, né? Que o destino é o final da nossa grande jornada, né? Não tem como a gente fugir do nosso destino. Querendo ou não, a gente sempre vai ser atraído pelo aroma, né? Por esse perfume que vai chamar a gente para estar seguindo por essas águas. Vou estar falando assim. E encontrando o quê? Nesse caso, né, Ísis encontra essa grande árvore. Eu vou fazer referência da árvore também com as nossas raízes. A árvore, para mim, ela representa muito a ancestralidade. Então, na realidade, ela é atraída por esse perfume, né? Que para mim o perfume seria muito o destino. Por mais que a gente tente fugir, sempre vai ter esse aroma, esse perfume que vai estar chamando a gente ao encontro a algo maior. Vou estar falando isso. E por que não a esse grande encontro com as nossas raízes,
com os nossos ancestrais. Eu sempre falo que para a gente se conhecer de verdade, não tem como a gente não olhar para trás. A gente vai ter que olhar para trás, a gente vai ter que acessar as nossas raízes, né? A gente vai ter que acessar as nossas raízes. Não tem como estar fugindo disso. Então, a gente pode também estar fazendo, né, esse simbolismo da árvore. Então, o aroma, o perfume, né, seria o caminho que é inexorável. Não tem como a gente fugir do nosso destino. A gente sempre vai estar sendo atraído para ele de alguma forma. Sempre vai ter algo chamando. Sempre vai ter algo que vai estar puxando a gente para que a gente vá de encontro, né, com essa sabedoria maior. Então, a árvore, ela representa muito isso, tá? Aí a gente vai falar, né, que aí tem essa questão. Depois que Isis acha o caixão, leva o caixão e Sete corta o corpo de Osíris em 14 pedaços. Quando a gente fala do 14, a gente tá falando de um número par, né? Vamos falar isso, né? Dizem que o número par está muito associado a essa ideia espiritual, de espiritualidade dentro da numerologia, tá? Mas, um exemplo, né? Se a gente for catar 14, né? E a gente for dividir, ele é um múltiplo de 7, né? A gente já falou aqui do simbolismo do 7, que é um número extremamente ligado à manifestação e à espiritualidade. Só que a gente tem 7 de um lado e 7 do outro, que seria exatamente esse espelho da vida, né? Esse espelho da vida, do material e do espiritual. A gente pode até estar falando desse duplo espiritual, né, que a gente tem. Dentro da religião de matriz africana, nós acreditamos nisso, né, que a gente teria o nosso Nikedim, né, que seria esse duplo nosso, que vive no espiritual, e nós estamos aqui vivendo na matéria. Então, seria exatamente esse espelho entre a matéria e o espírito, né, e o 7, que a gente já falou aqui, esse grande simbolismo do 7. Até aqui ele se aparece, só que ele aparece nessa questão do 14, né? Mais 7 e 7, né? Que são 14, tá? Então, seria essa representação dos 14 pedaços, né? Porém, Isis só acha 13 pedaços. Um pedaço fica escondido, que a gente vai estar falando aqui desse simbolismo, tá? Esse simbolismo, né, de Isis, quando ela vem ajuntando todos os pedaços de ouros, né? Que ela une esses 13 pedaços de ouros, de Osíris, né, em torno de um grande centro, né? Ela une todos eles em torno de um grande centro, né? Vamos estar falando isso. Unir os pedaços, na realidade, traz esse simbolismo, né, da busca por si mesmo, né? Eu acho que nós, nessa experiência humana, nós todos, a gente acaba sendo um pouco fragmentados. A gente vem perdendo, durante o caminho, vários pedaços de nós, não é? Diante dos nossos sofrimentos, as experiências que a gente vem vivendo na nossa vida. Então, a gente vai se perdendo. Vão caindo alguns pedaços de nós. E a gente vai deixando muitos pedaços pelo caminho. Então, esse simbolismo de Isis, quando ela junta todos esses pedaços novamente, é essa busca por nós mesmos, né? Esse encontro com nós. Então, a gente vai pegar lá desde o momento que o caixão é aprisionado, né, que Isis vai... Então, a gente vai fazendo esse caminho. Seria a matéria, a consciência nossa que tá ali presa na matéria. Cair nas águas, que é essa matriz onde tudo se manifesta. A propulsora, a geradora da vida. Então, é como se, na hora que o caixão, ele cai nas águas, ele tornasse a entrar em contato com a vida novamente. Ele tivesse um impulso, né, eu vou falar assim, para estar renascendo novamente, né, vamos falar assim. Então, se traria muito esse simbolismo da busca por si, né, que traz sentido para a experiência humana. Porque é verdade, né, eu vou falar que enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não consegue alcançar essa busca por si mesmo, esse encontro com a gente vive fragmentado, a gente vive meio perdido, sem direção, né, no nosso caminho. Então, eu vou falar que, na realidade, eu acho que o grande caminho aí da nossa jornada é essa busca por se encontrar, é essa busca por estarmos nos conhecendo durante a nossa vida, né? E eu vou falar que tem até esse simbolismo. A gente tá não apenas vivendo aqui essas experiências humanas, é a gente começar a ter pensamentos ou metas mais valiosas, mais grandiosas, porque às vezes a nossa meta, ela só tá em conquistas materiais, eu vou falar assim. Então, hoje eu quero ter um carro,
Aí eu compro esse carro, eu pago esse carro, daqui 3 anos eu quero um carro melhor. Aí eu compro esse carro. Não que isso seja errado, eu não estou dizendo. Mas as nossas metas, elas são muito perecíveis. São coisas que se vai. A gente vive em busca de alcançar coisas pequenas, porque são pequenas na realidade, se a gente for olhar, né? Eu costumo dizer que a gente deve se perguntar, inclusive, né, que as nossas metas, se a gente, por exemplo, né, essa grande realização que eu desejo alcançar, será que daqui 100 anos ela vai estar valendo a pena para mim? Daqui 200 anos? Claro que a gente não vive isso, mas tem que fazer mais sentido para a vida. Eu não estou dizendo aqui que é errado você viver bem, muito pelo contrário, mas a gente não pode viver uma vida só pensando em alcançar bens materiais e não pensar em uma elevação maior, né? Essa busca por si mesmo e se conhecer, né? Em se elevar, né? Por que não? Entende? Esse mergulho em si mesmo, né? Enquanto a gente não se mergulha em si mesmo, a gente vai viver como esses mortos-vivos, sem estar alcançando de verdade a nossa consciência, a nossa real consciência, né? Então essa é a questão, o grande simbolismo quando ela une na realidade todos os elementos, ali todos os pedaços de Osíris em torno desse grande centro, né? Eu tô falando isso. E aí ela não encontra um pedaço, que é o 14º, né? Que seria o falo, ali o órgão reprodutor, né? O que essa ideia dela não ter encontrado exatamente o falo nos traz? Que não é mais hora de estar procriando aqui na matéria. É chegado o momento de estar procriando, vou dizer assim, no espírito. É momento de gerar no espírito, de procriar no espírito, né? De trazer, como a gente estava falando, a gente começar a acessar esse nosso eu sou, né? Talvez trazer mais conhecimentos, agregar mais conhecimentos, mais sabedoria espiritual para a nossa vida. Já não é mais momento de procriar na matéria, porque não é à toa, né, que ela, Isis, engravida sem exatamente o falo. Não é mais hora de procriar aqui. Ela começou de procriar o espírito, de elevar o espírito. A procriação do espírito é a elevação espiritual. Essa é a realidade. Por isso que ela não encontra o 14º pedaço. É esse chamado para que você pare de pensar só na matéria e começar agora a gerar no espírito. Esse seria o grande simbolismo, tá bom? Eu acho que a gente tem mais elementos, tá? Na realidade, da gente estar falando. Mas eu acabei fazendo um resumão, que é muitos elementos pra gente estar falando. Só dentro desse mito aqui, né, de Isis, tem muitos elementos pra gente estar colocando. Mas aqui eu fiz esse resumo pra gente estar entendendo, né? E pra vocês verem como faz um paralelo gigantesco, na realidade, com esse mito, né, de Jesus e de Maria, né, na realidade. Então a gente teria Osíris, que seria esse grande pai, que no caso seria Jesus, né, de Osíris. Nós temos Ísis, que se representaria Maria, esse simbolismo de Maria, a mãe de Jesus, né, que seria esse intermédio. Maria, na realidade, ela é o intermédio, né, para que a gente chegue até o pai. Então Ísis, ela representaria, né, seria essa representação dentro desse mito. Lembrando que a história de Jesus vem muitos milênios após o mito de Ísis, Osíris e Horus. A gente está falando aqui de uma civilização, essa história seria no mínimo 10 mil anos antes de Cristo. Então a gente está falando de uma história, né, que aí, historicamente dizendo, vem muito tempo antes de Jesus. Mas a gente pode fazer esse paralelo, né, entre as duas histórias. E Horus, ele vai estar representando nós, os seres humanos, né, que precisamos enfrentar as batalhas na vida, na realidade, né, para a gente estar alcançando esse grande Osíris, para um dia a gente estar alcançando Osíris, que seria, né, essa figura do eu sou, aquele onde tudo se manifesta, onde tudo é atraído para ele. Por isso que ele tem o látego e o gancho, né? Em um ele manifesta, no outro ele atrai. Na realidade ele atrai
para que a gente chegue a esse grande pai, a esse grande caminho, esse final. Sempre vai ser o final. Osíris, ele vai estar representado de várias formas, em várias filosofias, mas ele sempre vai ser o ponto final. Ísis é o caminho, que é essa trajetória do amor, é o encontro por si, é essa reunião, né? É a gente se unir em torno de um centro, é a gente começar a juntar os pedaços que a gente foi perdendo. Ela traz essa grande ideia de amor. E quando ela amamenta, né, a realidade de Horus, traz esse simbolismo, né, de Maria, ou dessas grandes mães que a gente vai falar em várias filosofias, que pegam seus filhos no colo. Essa representação de Íris, aquela que pega, vamos dizer assim, Horus seria a gente, né? Então pega a gente no colo, abraça e vem nos ajudando a acessar esses pedaços de nós mesmos, né? Na realidade. Ela é considerada a deusa da magia, exatamente, não, eu falo que tem essa história de Ra, que é muito importante, que seria ali que ela teria agregado o conhecimento, mas é esse processo de mumificação, de ossificação, aonde ela dá a vida, onde ela gera novamente a vida, esse poder dos céus, ela consegue manifestar, né, esse poder dos céus e recria a vida novamente. Então ela também traz essa ideia de que ela pode nos dar a vida novamente, a partir de unir esses pedaços. Quando a gente conseguir unir os nossos pedaços, a gente vai conseguir ganhar uma vida nova. A gente vai estar renascendo para a vida. Esse é o grande simbolismo, na realidade, né, dessa magia de Ísis. E Sete seria esse grande propulsor da roda, aquele que faz a roda girar da vida. A gente vai estar engraçado, porque a gente vai estar falando da roda da fortuna aqui no vídeo das tendências. E aí vocês vão ver um pouco sobre essa questão que é bem essa roda da vida, né? Que vai estar representada em várias culturas e traria muito essa questão kármica, os aprendizados, as lições que a gente tem que passar pela vida. Então, vamos dizer assim, que as provações, as lições, elas não são castigos. Na realidade, elas são meios de evolução, meios de aprendizado, né? Então, esse daqui seria o grande simbolismo, tá? Do mito de Ísis, Osíris e Horus, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer o máximo que eu pude aqui. Gente, eu fiquei até com dor de cabeça, porque eu já não aguentava mais, de tanto que eu estudei, pra estar trazendo isso aqui. É muito interessante, né? E, cara, essa grande simbolismo, né, de Ísis, que representa essa grande mãe, né, principalmente esse grande amor de mãe, que sempre tá ali disposta, né, a receber os seus filhos, a acalentar, a salvar, né, a vida de Ísis, na realidade aí, né, desde que Osíris tem essa primeira morte dela, a gente vai falar de uma mulher muito dedicada à família, ao marido, né? Ela traz esse simbolismo da esposa. Na verdade, ela representa para mim a grande matriarca, né? Aquela mulher que vai estar ali unindo a família. A gente vai falar de união, a gente vai falar de harmonia, a gente vai falar de amor, a gente vai falar da grande sacerdotisa, né? A grande sacerdotisa, como Maria Madalena também representava essa grande sacerdotisa que existe dentro de nós, Ísis também vem representando isso. Só que Ísis, ela vai representar o quê? Que todos nós podemos, nós conseguimos. É como ela representa o caminho. Eu vou estar dizendo muito que o amor é o caminho para que a gente consiga unir os nossos pedaços. E quando eu falo amor, é o amor por si próprio. Sempre vai ser o amor por si próprio. É a gente ir atrás dessa ideia do eu sou, em busca do eu sou, aprender a se reconhecer, a se conhecer como um espírito, né? Na matéria, esse espírito viver em matéria. Então ela representa muito essa ideia do amor, a maternidade também, a fertilidade, a sabedoria, eu vou falar. E o porquê não? A sabedoria ancestral. Eu também vou estar falando que para mim Ísis representa muito isso. E quando Ísis, não é à toa que o nome dela representa o trono. Eu vou falar que para mim ela traz muito esse simbolismo que todos nós somos herdeiros de um grande trono. Todos nós somos herdeiros de um grande trono, que é o trono que nós temos. Eu vou falar que essa
Ai, meu Deus, como é que fala? Aquilo que nós nascemos para ser. Essa ideia da gente se apropriar daquilo que nós nascemos para ser. Do que nós estamos fazendo nesse mundo. Todos nós temos um trono para sentar nessa matéria. Todos nós. Né? Vou dizer que o grande Deus deu para cada um de nós um trono. Para que a gente venha se assentando nessa matéria. E que a gente possa encontrar no nosso caminho aí quem nós somos. Essa busca pelo reconhecimento do eu sou. Né? Então, eu falo que Isis, ela traz muito isso. Se aproprie do seu trono. Todos nós temos um trono para sentar. Todos nós somos filhos de Deus. Né? E ele, para cada um de nós, ele deu um papel a ser executado. Né? E nós estamos aqui nesse mundo para acessar esse papel, para acessar a nossa história. É muito interessante, porque essa carta aqui de Isis, dentro do tarô das deusas, tá? Ele vem representando exatamente as vidas passadas. Né? A tradução seria vidas passadas. Né? E aqui a tradução da frase seria: essa situação envolve, como é que eu posso falar? Fatos ou memórias de vidas passadas. É interessante. Por isso que eu falo que a árvore para mim representa muito o encontro com os nossos ancestrais, com as nossas raízes, com esse grande trono que a gente veio aqui para herdar, para a gente se assentar, né? Então eu vou falar muito isso, né? Que Isis, ela faz esse convite. Vá em busca pelos seus pedaços, reúna esses pedaços, vá em encontro de se conhecer, né? Eu vou falar, todos nós, na realidade, já fomos cortados em vários pedaços durante a nossa vida. E quantas vezes a gente teve que ajuntar cada um dos caquinhos para voltar em si, né? Mas ela sempre tá ali, sendo essa grande representação da grande mãe, né? Que nos acolhe com amor. A vida, eu vou falar que a vida, a espiritualidade, ela sempre vai nos escolher com amor, diante dessa nossa trajetória, dentro do nosso caminho, né? Não é à toa que ela vem trazer nesse grande simbolismo da mãe, dessa figura. E é interessante até quando a gente falou lá no vídeo de Maria Madalena, essa união perfeita entre o feminino e o masculino, que seria Ísis e Osíris, né? É o casal perfeito. Dizem que dentro do Egito não existiu um casamento tão perfeito como foi o de Ísis e de Osíris, né? Dizem que o Egito foi muito próspero durante o reinado dos dois, inclusive, tá? Então, traz muito essa ideia perfeita da união, do equilíbrio entre essas duas energias, onde uma energia equilibrava a outra, né? Na realidade. Então, como eu disse, a gente vai ter essa figura materna em várias filosofias. E foi impossível, né? Não enxergar a minha grande mãe, que eu trouxe aqui para essa mesa hoje, que é Iemanjá. Não é à toa que em algumas civilizações Isis era conhecida, como eu disse, a grande Stella Maris, a grande estrela do mar. E Iemanjá, pelo menos em terras iorubás, é a grande matriarca do rio Isis e o rio Nilo. Grande trajetória de Isis ali foi tudo dentro do rio, né? Essa representação Isis muito dentro da água, né? Ali, então faz muito para mim essa ligação. Iemanjá seria a orixá mais importante e a grande Iabá, a orixá velha, a matriarca, né? A mais antiga dos rios. Então, ela representaria isso. Aqui no Brasil, ela faz, né, essa ligação com o mar, assim como é conhecida em outras tradições, como a grande estrela maris, né? A grande estrela do mar. É aquela que nos dá a direção à vida. Iemanjá está muito ligada ao despertar de consciência do ser humano. Eu já falei isso aqui, né, mamãe? Iemanjá é aquela que nos traz a vida. É esse grande simbolismo da água, que é a matriz onde tudo acontece. A grande fertilidade. Eu falo que aonde tem vida tem Iemanjá, né? Eu sempre falo isso, onde tem vida tem Iemanjá, né? A água que tem vida tem Iemanjá, né? Onde tem peixes, que é a fertilidade, né? A abundância, a prosperidade, né? A representação do peixe, né? Aonde tem peixe tem Iemanjá, aonde tem vida tem água, onde tem água tem Iemanjá,
né, que é a Grande Senhora das Águas. Então, eu vou estar falando que traz. E Iemanjá também, né, dentro aí da cultura iorubá, a gente vai falar que é muito, muito comum a gente falar que ela é a mãe de todos os orixás. Esse simbolismo que fazem quizzes também. Dizem que ela foi mãe de todos os faraós, ou mãe de todos os deuses. Então, esse grande simbolismo, né, a mãe de todos. Assim como Maria, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós. Então, elas fazem muito essa ligação. E aí foi muito interessante, né, a questão do manto. O manto azul. Dizem que Isis, né, ela carregava um manto azul em suas costas. Santa Sara carrega um manto azul, né? Iemanjá carrega um manto azul. Né? A roupa de Iemanjá, a grande cor de Iemanjá, na realidade, é o azul. Né? E dizem que Isis carregava também. E Maria, a mãe de Jesus, traz consigo esse grande manto azul. Para mim, isso foi meio chocante, na realidade. Por quê? Há muito tempo atrás, eu entrei numa loja, já contei isso aqui, e me despertou muito assim, esse lenço me chamou muita atenção. Eu nunca gostei de azul. Foi logo que eu comecei o trabalho com as cartas, né? E era mais comum eu olhar pro vermelho, por causa de rosa vermelha. Ah, vou comprar tudo vermelho. Mas aquele dia não. Eu não olhei pro vermelho. Eu olhei pro azul. E, enfim, eu deixei esse azul pra lá, tá? Eu deixei, não peguei nem o vermelho nem o azul na realidade. Eu fui embora e não comprei nada. Eu tinha ido lá nessa loja fazer uma outra coisa. Na verdade, tinha levado o meu alicate de cutícula de unha pra molar. Então, eu não tinha ido comprar nada. Eu só tinha ido deixar ele lá. Cara, foi o que eu fiz. Deixei lá e fui embora. E aí, fiquei pensando nesse bendito desse lenço. Esse lenço não saía da minha cabeça. Eu voltei lá no outro dia, na hora do almoço. E a primeira coisa que eu bati, ele foi procurar e ele tava lá. Catei ele, comprei e trouxe ele aqui pra casa. Aí eu cheguei aqui e eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse lenço? O que eu vou fazer com esse lenço? Eu nem gosto de azul. Não é que é uma cor que eu não gostava, mas, gente, eu não usava, assim. Nunca foi uma cor que eu me importei, assim, que eu gostasse de usar. Aí me veio de eu pegar ele, né, dobrar e colocar em cima dos baralhos. A cor anil, ela traz muito esse simbolismo de limpeza, né? De limpeza. Então eu falei, bom, ficar em cima dos baralhos, ela vai limpar essa energia que fica ali. Eu entendi que tinha muito a ver com isso também, tá bom? E aí, enfim, tá. Depois, no primeiro vídeo que eu fui fazer logo depois, eu senti a orientação de colocar o lenço assim. A maioria das ciganas, né, o pessoal, eu já ouvi muito isso aqui, pedir para que eu usasse o lenço na cabeça, como uma cigana. Só que eu não vejo Rosa Vermelha usando lenço na cabeça. Ela não usa. Pode até usar para algumas coisas, mas no geral Rosa Vermelha não usa lenço na cabeça. E não sei, eu não vejo também a mentora usando lenço na cabeça. Pode ser que ela use, mas o direcionamento foi para que eu colocasse assim, dessa forma, no pescoço. Não na cabeça, que eu usasse ele assim. E eu coloquei, usei assim, né, o canal inteiro, desde praticamente que o canal começou, eu uso esse lenço dessa forma. Eu acho que um dia eu vou precisar fazer outro, né? Mas ele sempre vai estar aqui, porque esse daqui foi o primeiro que começou. Algumas pessoas me perguntavam se tinha a ver com Iemanjá. E realmente, quando eu comprei, não foi pensando nela, né? Na realidade, não foi. Até porque, gente, orixá com carta não tem nada a ver. Então, não pensei nela em nenhum momento. Né? Pra mim, a mentora da mesa gostava de azul. Então, eu comprava as coisas pensando nela. As coisas que vêm pra mesa, eu penso nela. As outras coisas são de rosa vermelha. Sempre vai ser no tom vermelho. As coisas que vêm pra mesa é tudo azul. Então, ó, por exemplo, eu vou até estar mostrando pra vocês. O leque dela é azul. Tudo eu fui comprando azul. Azul, porque eu achava, pra mim, a mesa tinha que ter esse tom de azul. Ela sempre precisou ter esse tom de azul, porque pra mim ela gostava de azul. Eu já mostrei ela aqui, todo mundo já conhece. Ela, quando eu bati o olho, ela vestida de azul. Eu tive que comprar essa cigana vestida de azul, porque ela também não saía da minha cabeça. Ela vestida de azul. Só que
Enfim, eu falo, eu acho que ela gosta de azul, tá tudo bem, eu vou comprar as coisas pra ela no tom de azul, né? No tom de azul, porque ela gosta de azul. Só que foi impossível não fazer essa ligação, né, com um grande manto de Ísis, o manto azul, que vem cobrindo tanto Ísis quanto Maria ou minha mãe Iemanjá. Não teve como não olhar para isso na realidade, né? Eu falo que eu sou uma grande filha das águas. E isso foi algo que eu já sentia, né? Eu acho que desde pequena, na realidade. E só veio se confirmando. Santa Sara, né? Iemanjá. Eu também tenho um amor imenso por Oxum, que eu vejo um pouco de Oxum também dentro de Isis, né? Essa questão da magia. Certo que Iemanjá é a grande senhora dos mistérios, né? As pessoas falam só desse poder maternal de Iemanjá, mas não, ela é a grande senhora da magia também, senhora dos mistérios. Iemanjá está muito ligada aos mistérios da vida. Ela traz consigo esse poder, né? Eu vou falar. Por isso que ela é o despertar da consciência. Porque ela traz esses grandes mistérios da vida. Iemanjá, ela tá ligada às grandes águas profundas dos rios, nas profundezas do nosso ser, né? Ela trabalha muito isso. Ela vem trazendo esse simbolismo na realidade. Então eu falo que eu sou uma grande filha das águas, né? E uma grande filha de Ísis. Isso eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida, porque Isis foi, desde que sempre eu estudei o Egito, desde muito criança, ela foi o grande amor da minha vida. Só que eu nunca tinha parado, não tinha talvez maturidade, né? Eu era muito nova para estar ligando esses pontos, para estar olhando isso. E Iemanjá também, ela foi o primeiro grande amor da minha vida, né? Eu falo de Isis nessa questão de estar estudando o Egito, a Isis sempre aparecia muito para mim. E eu sempre fui apaixonada pelo templo de Philae. E eu falava, um dia eu vou no Egito e eu vou na ilha de Philae. Eu quero pisar nos templos de Isis, no templo de Karnak. Eu quero pisar. E, gente, era estudar o Egito para mim, quando eu era criança, era uma questão de pertencimento. É meio loucura isso, mas é como se eu fizesse parte daquilo. Aquilo para mim não me era estranho, né? E para mim, até inclusive quando eu estudo orixá hoje, eu vejo muito o Egito, na realidade, porque para mim o Egito cultuava o orixá, as questões das iniciações, muitas questões que a gente vem vindo, até o vaso que representava o coração, que são as quartinhas que a gente usa hoje, né, no nosso culto. Então, para mim, o Egito ele já cultuava os orixás, que seriam essas energias na natureza. E se a gente for pegar, claro que Isis é Isis, Iemanjá é Iemanjá, né? Os nomes foram mudando conforme as filosofias foram se assentando, né? Mas para mim os egípcios, as iniciações e tudo que eles faziam já eram um culto aos orixás, mas de uma forma um pouco diferente, mas já era na realidade. Então acessar o Egito desde criança, na realidade eu já estava acessando os orixás desde muito pequena, essas energias e forças da natureza. E porque as civilizações antigas, elas cultuavam vários deuses, porque na realidade eles acreditavam que dentro de nós, existiam vários deuses, tanto dentro quanto fora. Nós éramos, na realidade, a soma de várias forças e energias. E cada deus, na realidade, representava uma força e uma energia diferente que estava propulsando, impulsionando o ser humano. Então, essa era a grande representação de se ter vários deuses. Eram as forças das energias. E todos nós possuímos um pouquinho dessas forças dentro de nós. Então, quando o monoteísmo, na realidade, ele foi criado, a gente foi perdendo, né, um pouco sobre o conhecimento dessas forças. E hoje eu vou falar as religiões de matriz africana, o que a gente faz é trabalhar essas forças, é trabalhar essas energias. E essas energias, na realidade, né, por exemplo, através de um processo iniciático, elas nos dão a oportunidade de um renascimento, de uma reestrutura espiritual, do encontro consigo mesmo, dessa grande expansão de consciência. Então, na realidade, eu vejo muito, né? É diferente, óbvio que é, mas os processos iniciáticos, na realidade, que as religiões de matriz africana ou as tradições
o tradicional Yorubá fazem, na realidade é essa grande herança, eu vou falar, do Baixo e do Alto Nilo, ali do Egito, né? Que o Egito, na verdade, era muito maior do que esse pedacinho de terra que a gente conhece hoje. Então, a gente está falando de uma civilização de conhecimento milenar, na realidade, né? E é isso, né? E aí, também, foi impossível não olhar para essa parte onde fala que Isis raspa a sua cabeça, né? Veste as suas vestes e entra nas águas em busca, eu vou falar, desse renascimento, ou pelo corpo do marido, pela busca ali onde ela vai, em busca do destino, né? Que nem a gente falou, que é esse perfume da Cássia, que ele encontra. Algo está chamando ela a partir desse momento, né? E toda essa experiência que ela vive, onde ela vai ali depois a juntar todos os pedaços do marido, e aonde não é mais momento de procriar aqui na matéria, é o momento de procriar ali no espiritual. Para mim, encerrar com esse vídeo fez eu entender o que vai acontecer comigo daqui a um tempo, na realidade, né? Daqui a um tempo. Na verdade, eu falo que eu vou estar me iniciando aí, não vai ser nos templos de Isis, mas vou estar me iniciando nessa grande sabedoria, nesses caminhos de Isis, mas ali no colo de minha mãe Manjá. E tá falando isso, né? Nos braços ali, no colo de minha mãe Manjá. E eu espero, né? Que na realidade é isso, né? Eu vou estar passando por essa experiência de também raspar os meus cabelos, colocar as minhas vestes ali, né? E de encontro aos meus ancestrais, em busca desse destino, das minhas raízes, por estar buscando encontrar cada pedacinho de mim, me ajuntar em torno desse centro e poder estar procriando, vou dizer assim, aí no espiritual, trazendo essa nova estrutura espiritual, esse novo renascimento para minha vida, né? Então, eu acho que quando a espiritualidade trouxe esse direcionamento de falar de Isis, era eu estar olhando para essa jornada, por essa busca que eu vou estar fazendo daqui a um tempo. Não tem como falar que não. E tá entendendo o simbolismo da minha grande mãe. E tá tendo a certeza absoluta, né, assim, de que eu não sou filha das águas. Isso daí eu não tenho dúvida, ok? Deixar isso muito claro, né, pra mim. E é aonde eu devo renascer. Eu devo renascer nela primeiro, pra depois estar renascendo, quem sabe, né? Em um outro plano, ou numa... Vou falar um outro plano, mas numa outra filosofia. Tem que ser por ela. Tem que ser. Tem que ser nos braços da minha grande mãe. Eu vou estar falando, né? E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Thaís, não vai ter leitura? Não sei. A gente tira alguma coisa, né? Não sei. Esse caminho das rosas, por enquanto, aqui, né? Eu não tô trazendo jogos, tá? Na realidade, mensagens. Eu acho que o grande simbolismo aí vai ficar na história, né? Nos mitos, nas histórias que a gente vem contando, tá bom? A gente pode estar agregando conhecimento, tá agregando esse despertar espiritual, não só com os oráculos, é através dos mitos, é através da filosofia, é através de histórias, né? É através de experiências que a gente vem vivendo. A gente não precisa só dos oráculos para a gente estar recebendo um chamado da espiritualidade, ou um conhecimento da espiritualidade. Quem sabe para o ano que vem, no caminho das rosas, eu não venha fazendo um julgo, né, pros vídeos. Mas aqui a intenção é falar sobre o trabalho dessas divindades e a gente está agregando esse conhecimento nesse trabalho. Tá certo? Né, mulher? Eu acho melhor, né, mulher? A gente fazer assim. E aí não tem problema. A gente pode criar outros jogos. A gente pode criar aí a mandala de Isis e a gente fazer um jogo só sobre isso.
A gente pode fazer de Maria Madalena? Eu acho melhor a gente não mexer muito com Maria Madalena. A gente pode falar essa questão de devoção, alguma coisa assim. Eu acho melhor eu não mexer muito com ela. Eu acho que eu já ali causei muita polêmica. Eu não tô afim de PO. Não tô, mulher. Não tô, não inventa. Não, Maria Madalena não. A gente pode fazer de Isis, que aí a gente não tem problema de fazer disso. Não tem. Agora que eu vou fazer aqui de Maria, mandala de Maria Madalena, aí eu acho que o bagulho vai pegar. Eu acho melhor não mexer com Maria Madalena, nem Maria Mãe de Jesus. Ah, Thaís, você não vai falar de Maria Mãe de Jesus? Vamos falar dela também. Vai ter um vídeo só sobre ela também. Isso daí eu não vou deixar de fazer, não. Mas é que veio de estar falando de Isis aqui hoje, então eu resolvi falar de Isis Vieira, tá? Mas a gente vai falar assim, de Maria, porque não tem como não falar dela, tá? A gente vai estar falando, sim, sobre ela, tá certo? E é isso, tá? Então, gente, eu sei, vamos falar de novo. Esse ano foi um ano de muitas provas, né? 7 fez essa roda, proporcionou essa roda bem esse ano, né? Ele fez essa roda, se manifestar, 7. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso também no vídeo das tendências, tá? Então, foi um ano de muitas provas, um ano de muitas batalhas, né? Um ano de encerramento de ciclos, aonde a vida veio convidando a gente para que a gente vá em busca desses nossos fragmentos, desses nossos pedaços que foram se perdendo aí durante a nossa jornada, durante a nossa vida. E a gente ter consciência de que as provas, eu vou falar, elas são apenas, vou falar, lições ou aprendizados que a gente precisa tá passando pela nossa vida. Essa grande roda kármica da vida, né? Que vem fazendo a gente crescer, vem fazendo a gente evoluir, vem fazendo que a gente venha ganhando essa expansão de consciência, né, na nossa vida. Só que aí vamos lá. 2025 acabou, a gente vai se abrir para um novo ano, para uma nova jornada. Pois a gente traz um ano na energia do número 1. É o ano do aprendizado. O 1 sempre vai representar os novos inícios e o aprendizado. É o momento de algo novo. Não vai ser um ano para a gente ficar parado. Pois eu falo que é um ano de muitas provações. Vai ser um ano em que a gente vai ficar muito cansado. Muito provavelmente. Porque é um ano de correr. Tudo que a gente quer de novo na nossa vida, a gente vai ter que estar plantando e semeando nesse próximo ano que vai entrar. Porque é ele que vai dar o caminho para os próximos 8 anos que vão se seguir nesse caminho dos 9. Não tem muito o que fazer. Então, assim, não existe essa ideia de que tudo vai ser essa linha plena e linear na nossa vida. As provas sempre vão estar acontecendo, né? Não tem muito para onde fugir, tá certo? Eu sei que foi um ano de muitas rupturas, mas é esse chamado, é o que eu falo. Pra gente crescer, a gente vai ter que deixar algumas coisas no caminho. E principalmente quando a gente vem recebendo esse chamado, esse perfume, sentir o cheiro desse perfume que vem atraindo. A gente pode falar das rosas, por que não? Esse trabalho se chama o caminho das rosas, né? O perfume das rosas que encanta, que chama a atenção, que traz esse revigor, como é que chama, mulher? Que revigoriza a nossa alma, melhor. Eu tô falando assim, que traz essa energia ampla para nossa alma, que traz a paixão, né? Que traz o entusiasmo para que a gente possa estar se abrindo para algo novo. É a cura, né? E eu vou dizer que é sempre a cura. Né? E os aprendizados, eles sempre são curas, né? Na nossa vida, tá bom? Então, que a gente possa saber lidar aí com essa roda da vida, com 7 no nosso caminho e sabendo sempre que o amor é o caminho para se chegar até o Pai. Não existe outro caminho, né? Não existe outro caminho. O amor é aquilo que une tudo ao entorno de um grande propósito, em torno de um grande centro. Tá certo? Que vocês possam encontrar esse caminho, assim como eu pude encontrar o meu, tá bom? E aí, quando esse vídeo estiver indo pro ar, já é o meu aniversário. E pra mim, é o encerramento de uma década, eu vou falar assim, de muitas provações.
de muitas provações, de muitas mudanças, né? Eu até falei, gente, eu vivi 30 anos, mais de 30 anos na casa dos meus pais. Acho que eu saí da casa dos meus pais, eu devia ter uns 32 anos. E daí em diante eu mudei 3 vezes de casa. O que nunca tinha acontecido, aconteceu, né? Mas eu falo que o final dessa jornada, ele foi muito... de muitas batalhas, de muitos desafios, né? Eu falo que eu saio exausta dessa jornada, mas foi também esse final, ele foi muito enriquecedor. Esses desafios me fizeram crescer demais. Hoje eu sou a pessoa que eu sou. Hoje eu tô aqui falando com vocês. Coisa que nunca passou na minha cabeça. Eu fui de encontro com esse eu sou. Eu fui de encontro com o Pai, né? Na realidade. Porque mesmo que seja dentro da minha filosofia, é sempre de encontro com Deus. É sempre de encontro com essa ideia do eu maior, né? Daquele que é a base de tudo, que é o centro onde todas as coisas acontecem, né? Eu ouvi, senti esse chamado, eu senti o cheiro dessa acácia e fui de encontro, né, ao meu destino, às minhas raízes, ao meu passado, às memórias do meu ser. Eu vou estar falando isso. E como isso foi enriquecedor para mim. Eu fecho esse ciclo com muita gratidão. Com muita gratidão. E a espiritualidade por essa oportunidade, né? Eu falo que se encerra o ciclo, eu vou falar a década da descoberta e do aprendizado. Não que a outra não venha a ser, mas falo que eu me abro para a década do renascimento. Que eu não sei se vai ser o ano que vem, se vai ser no outro, mas nessa década vai acontecer. Eu não vou sair dessa década sem esse renascimento, né? Na realidade, isso vai estar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então eu me abro para esse renascimento com gratidão, né? E eu não falo que eu sou escolhida pelos orixás. Eu escolhi eles antes de nascer, né? Hoje eu só estou aqui disposta, eu vou falar, tá cumprindo com aquilo que eu prometi, está executando nessa vida, né? E eu ouvi da Iá uma vez que a minha mentora só falaria o nome para mim quando eu aceitasse as coisas que eu ainda não aceitava sobre eles. Eu não sei se é isso, mas eu acho que eu já descobri o nome dela. Então hoje eu sei que talvez eu tenha aceitado tudo que eu precisava. O que eu não aceitei é porque eu não sei ainda, né, Blé? Mas eu acho que eu já descobri. Eu só preciso estar confirmando com o babá. Se o babá confirmar, a gente vai trazer o nome dela aqui. Eu acho. Vamos perguntar se ela quer que eu fale ou não. Se ela falar que não, a gente não vai falar. Senão, eu vou estar trazendo o nome dela aqui para vocês, né? Pra gente saber quem é a mentora aqui da mesa. Eu acho que tem várias, mas tem uma que é a que lidera mais esse trabalho. E é ela que gosta do azul. Então essa mesa é muito liderada por ela. Quem sabe? Uma grande sacerdotisa dos templos de Isis, ou uma grande discípula de Isis, né? De Iemanjá. A gente pode estar falando disso também. E vem me ajudando aí nessa jornada, né? Então eu fecho com muita gratidão, né, pela espiritualidade, a todos vocês que assistem esses vídeos, que me dão aí retorno, né, que... Gente, deixa eu parar aqui, porque... Para, Pudim, deixa ele em paz. Ô, gente, esse gato, não tem jeito. É porque passou do horário de eu dar comida pra ele. Aí ele fica assim, deixa o Saleme, deixa. Ele derrubou já tudo aqui no chão. Vocês viram os meus papéis que eu tava falando? Tá tudo aqui no chão. Eu preciso mudar para um lugar que tenha porta normal. Não vai ter outro jeito. Enfim, então eu venho agradecendo. Venho pedindo desculpa, tá? Por essas coisas que acontecem aqui. Porque vira e mexe. Deixa eu trazer meu negão pra vocês conhecerem meu negão. Fica aqui, negão. Esse daqui é meu negão, tá? Esse daqui eu só leio, gente. Então, eu venho agradecendo, tá bom? A todos. Toda bruxa tem seu gato preto. Eu venho pedindo, né? Assim, venho agradecendo a todos vocês. Né? Todos vocês que assistem, que comentam, né? Que se inscreveram no canal, que vem dando retorno. A todos os meus clientes e consulentes que acreditam no meu trabalho, né? A minha família, babá aí que tá sempre me orientando, né? Cuidando de mim. Aí...
pela, pela casa, eu vou falar, né? Pelos meus irmãos da casa, aí por Babá Oxalá, né? Por estar acreditando e confiando em mim, no meu trabalho, eu vou falar. Que aí também recebi aí uma função para dentro da casa muito bonita, que eu fiquei muito feliz, né? Fiquei mesmo, muito, de muita responsabilidade, né? Eu falo que é uma função, que é uma função, né? De muito, muito trabalho e de muito aprendizado também. E então eu venho agradecendo o Babá Oxalá, porque eu sou filha de uma casa de Oxalá, né? Então ele sempre tá na frente de tudo, eu vou dizer. Ele é o meu grande pai, né? Assim, junto com o Papai Orumilá, eu vou falando que é os dois. Eu tenho muitos pais, né? Da realidade. Mas essa é a realidade. Então eu venho agradecendo, tá? A todos vocês que de alguma forma fizeram que a minha vida fosse diferente. São poucos aqui nesse canal, mas vocês me dão. Vocês são a energia que fazem essa roda girar. Porque graças a esses vídeos que eu fui acessando muitas coisas sobre mim. Eu fui me reconhecendo. Eu fui de encontro com esse eu sou, né? Na realidade. E a cada um de vocês que acreditam nesse trabalho, que eu pude estar chegando. Né? E tá encontrando um pouquinho desses meus pedacinhos que foi ficando aí no caminho. Tá bom? E é isso, gente. Tá? Fiquem com Deus. Um ótimo Natal para todos vocês. Que a harmonia esteja em cada lar. Que o amor prevaleça. E que principalmente a gente não esqueça vamos falar, do papel principal dessa grande história, né? Que é exatamente, né, aí a figura desse eu sou, o grande pai, né? Porque a gente acaba meio que esquecendo o grande simbolismo, né, dessa festividade. Então, para que a gente possa todos estar se reunindo, né, em torno desse grande centro, desse grande propósito, né, que seria Jesus aí no caso, né? Para quem acredita, para quem é da filosofia, todos nós acreditamos em Jesus, só que com visões diferentes, né? Mas que o amor prevaleça, né? Que a sabedoria prevaleça, que as mesas estejam fartas de amor, de perdão, de gratidão, eu vou estar falando, que a sinceridade prevaleça, né, mulher? Que a sinceridade prevaleça nesse momento, né? E que o amor seja a base de tudo, tá bom? Que assim seja. Vou encerrando aqui o trabalho, tá? Com Isis. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí eu volto com as previsões para 2026. Aí sim a gente vai trazer baralho para essa mesa, tá bom? Que assim seja, gente. Opchauriô, Laroie. Salve suas forças, minha mãe Madjá. Salve suas forças, grande Isis. Salve suas forças, Maria, mãe de Jesus. Que assim seja, gente. Beijos e até a próxima.